trabalho aqui da Lohane está aberto. Gente, hoje, dia 1º/6, nossa última aula de PCC antes da entrega do trabalho. Então, hoje a gente vai falar da estrutura e da formatação. Então, quando vocês abrem, o nosso modelo ele já estava formatado. Então, ele fica muito mais fácil para vocês verificarem. Quando eu vou olhar a capa, é muito fácil eu olhar assim, o tamanho, as estruturas. Prestem atenção em uma coisa. Todo TCC é do tamanho 12 para baixo. Não vai ter nada do seu TCC tamanho 14. Tem gente que foi lá porque era título, foi lá e pôs 14 na letra, sendo que eu já tinha formatado para você, né? Então, prestem atenção. Não tem tamanho 14 no seu trabalho. Só vai ter aqui o tamanho 12, certo? O que não for 12 vai ser menor. Então, anota aí para mim. Todo mundo. Todo trabalho terá tamanho 12, com exceção se alguém escrever exceção com 2S, apanho. Com exceção de citação direta com mais de 3 linhas, citação direta com mais de 3 linhas, legenda de figura e tabela, legenda de figura e tabela, e letras dentro de tabelas. Anotaram? Quer que repete? Então, legenda de figura e tabela e as letras que tiver dentro da figura e tabela. Elas podem ser 10 ou 11. O restante, o texto todinho, é tamanho 12. Ok? Posso continuar? Alguém fala comigo? Por mim, pode. Ok. Pode. Certinho. Então, lembrem-se que aqui você pode colocar o que a professora é, o que a professora não é. Por exemplo, professor especialista, professor mestre. Eu sou mestre. Eu e Lorena, nós somos mestres. Os outros professores do curso são especialistas. Mas, se você achar feio assim, igual o meu Oliveira foi lá para baixo, você pode apagar e deixar sem nada. Tá? Não é obrigatório você colocar qual é o tipo da titulação do seu professor. Mas é aquilo que vocês perguntaram para mim, se era minúsculo, tá minúsculo, né? Ok? Não é na capa, é na contracapa. Ok, chegamos aqui nas listas. Professora, as listas eu tenho que ter no meu trabalho se você tiver aquilo que você está propondo. Se é lista de figura, você tem figura, tem que ter. Se é lista de tabela, você tem tabela, tem que ter. Certo? Então, você precisa fazer isso. Oi. No meu, o sumário vem primeiro que a lista de figuras. Bem, tá certo. É porque o da Lohane aqui, deixa eu ver onde ela colocou. O sumário tá de cá. Às vezes, dependendo da estrutura, lista de figura e tabelas vem antes, tá? Do que o sumário. Mas tanto faz. Vocês podem seguir o que está no nosso modelo. O nosso modelo tá o sumário antes, não tá? Vem o sumário, depois lista de figuras, depois vem tabela. Tabelas, né? Professora, deixa eu te perguntar. Na lista de figura, tem que ter o número da página na frente? Tem que ter, por isso que você está fazendo o sumário. Lembra que eu expliquei na primeira aula? Que no modelo não vem o númerozinho, mas que é para você colocar? Ah, sim, obrigada. Tá? Por isso que é a nossa aula de hoje, para vocês tirarem todas as dúvidas, vai perguntando. Porque tem coisa que às vezes você
não ligou lá na frente e precisa, né? Então, olha só. Chegamos no sumário. Uma coisa muito importante. Eu preciso de colocar após os meus títulos sempre 2 espaços. Ó, um enter, 2 enter. Professora, como que eu vou saber qual é o espaço que precisa? Olhem aqui na minha barra. Todo mundo está enxergando aqui? Tem um pezinho aqui ao contrário, ó, que eu aperto ele. Ele me mostra meus parágrafos do trabalho, onde é quebra de página. Vocês estão vendo que aqui só tem 2, ó. Eu normalmente, quando eu vou formatar meu trabalho, eu aperto ele para eu formatar certinho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que são 2 espaços após os títulos. Certo? Então, anota aí. Após os títulos, 2 espaços. Antes do título, durante o texto, 1 espaço. Já vou mostrar lá na frente. Então, são 2 enters depois dos títulos, ok? Formatação do sumário. Prestem muita atenção nisso aqui. Eu já deixei para vocês formatado, mas teve uma galera que desformatou. Então, olha só. Toda vez que for título de primeira ordem, o que é título de primeira ordem? São aqueles mais importantes, que é introdução, justificativo, objetivo, referência. São aqueles que têm um númerozinho só na frente. Todos esses que têm um número só, eles vão ser caixa alta e negrito. Então, eles são todos maiúsculos com negrito. Ok? Anota aí quem não sabe. Porque eu formatei para vocês, mas teve gente que copiou e colou em cima errado. Então, toda vez que for título de primeira ordem, caixa alta e negrito. Então, aqui vem negrito, ó. Introdução é negrito, justificativa. Vocês estão enxergando? Tá dando para enxergar? Ó, justificativa é negrito, objetivo é negrito, referencial teórico negrito, metodologia negrito, resultado e discussão negrito e referência negrito. Ou considerações finais também. Aí, quando eu tiver um subtítulo de segunda ordem, quer dizer que é um subtítulo dentro do de primeira, é o caso do objetivo geral e objetivos específicos, eu vou ter aqui caixa alta, ó, sem negrito. Então, meus títulos de segunda ordem são caixa alta sem negrito. Lembrando que não é objetivos gerais ou gerais, é objetivo geral e objetivos específicos. Já olha aí no seu se tá certo. Objetivo geral e objetivos específicos não tem negrito, mas é caixa alta. Beleza. Cheguei no meu referencial teórico, eu vou ter aqui os títulos. Uma coisa importante aqui, Lohane, ó. Se eu falar sobre a língua portuguesa, é estresse. Vocês vão prestar atenção nisso, que vocês usam muita coisa que não é do português. Se eu falar estresse, que é inglês, ele não tem esse E aqui atrás, ó. Ele é estresse. Então, eu tenho que saber, se eu colocar estresse aqui, tá errado, porque ele não tá nem em português e nem em inglês. E o que você colocar no título, você segue no trabalho, certo? Para vocês todos que têm aí aparelhos com nome em inglês e tal, traduzido para o português, uma vez que você citar aquele que você vai usar, você usa ele no trabalho todo. Então, aqui, estresse, aromaterapia, óleo essencial e ansiedade. São subtópicos do referencial teórico da Lohane. Então, ele não vem negrito, mas é caixa alta. Mas dentro do subtópico de segunda ordem, que é a ansiedade, a Lohane decidiu falar sobre a ansiedade na aromaterapia. Então, quando ela fala sobre a ansiedade na aromaterapia, o que acontece? Aqui a gente vai tirar esse nome combatida. Ansiedade e uso da aromaterapia, porque tem alguns nomes que dá a entender errado, né? A gente vai estar utilizando aqui um subtópico de terceira ordem, que ele está dentro desse aqui que tem 2 números. Então, olha só, toda
vez que você tiver um subtópico com 3 números na frente, ele não é caixa alta, mas ele é negrito. Então, a ansiedade e o uso da aromaterapia, aqui ele passa a ser minúsculo, mas com negrito. Beleza. Ó, metodologia, tá aqui tópico 5. Resultado e discussão, tópico 5. Consideração final, tópico 7. Referência bibliográfica, não vem escrito tópico na frente. Anotem aí. Referência bibliográfica não tem número, ok? Professora, mas por que eu tenho que saber isso aqui tudo? Porque do jeito que está aqui no índice, que é caixa alta, negrito, sem negrito, tem que estar no texto. Então, ele não pode estar diferente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô te chamando. Eu tava reparando que... Eu não consigo enxergar, tá? Vocês têm que abrir o áudio e falar comigo. Isa. Eu tô querendo saber que o modelo que você mandou, nos subtópicos, eles têm um recuo, não tem, de linha? Ou... Não, tanto faz. Eu acho assim mais fácil, ó. É porque eu mantive o jeito que você mandou. Eu tô vendo que o da Lohane tá tudo alinhado, é por isso que eu queria saber. O que você conseguir fazer, porque tem gente que na hora que vai fazer, por causa dessa setinha que tá aqui, ó, na hora que faz isso aqui, olha só, apaga tudo, tá vendo? Aí no da Lohane deu erro, aí ela fez desse jeito, mas do jeito que vocês fizerem, desde que ele esteja padronizado, tá bom? Pode ser com a voltinha. Mas você tá vendo aqui que o dela tá 3.1, 3.2 com recuo, mas esse aqui não estão com recuo? Então, já tá errado. Então, o que é o certo fazer? Vim aqui, ó, em cima, na barrinha. Arrasta até onde for necessário. Espera, que é aqui. Aí, você vem aqui, tira uns 2. Essa aqui é a parte mais chata do trabalho, né? Pode falar que eu te entendo. E aí, no 4.4.1, como ele está dentro dele, ele também vem com recuo aqui. Agora, se você padronizou tudo retinho, deixa tudo retinho, não tem problema. Desde o momento que esse aqui não tivesse diferente. Certo? Vocês podem padronizar da melhor forma. Alguma dúvida quanto isso aqui? Professora. Só para confirmar, se tiver tudo retinho, não tem problema, né? Não. Tá bom, porque o meu tá assim. Se tiver tudo retinho, não tem problema. Desde o momento que se tiver um padronizado, aí você tem que padronizar tudo. Professora, Oi. Aí no sumário dela, entre as letras, tem uns pontinhos. É assim ou não precisa? Igual tá, cadê? Referencial, ponto teórico. Esse pontinho aqui da frente? Ah, tá. É porque você colocou o negócio lá em cima, né? É por causa do P aqui, ó. Ah, não, beleza. Tá? Não, eu buguei também um tempão por causa disso, depois que eu fui entender. Você lembra que eu falei que quando a gente tá com ele apertado, aparece os pontinhos? É só para você saber se tem quebra de página. Professora, a Bárbara tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Ah, tava aqui, ó. Foi. Obrigada. Josélia, você que tava falando comigo? Você que tá precisando de mim? Sim. Você... Ah, então deu certo, né? Tem como você voltar aí só um pouquinho o sumário, só para tirar uma dúvida? No referencial teórico aí, tem uma questão, tem uma quantidade até onde pode ir, igual, por exemplo, tá 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Tem uma numeração até onde pode ir, que se eu não me engano, o meu deu uns 5 ou foi 6 tópicos. Depende então, no caso, eu posso colocar 4.6, não tem problema. Depende de você e do seu orientador. Tá? E só a questão lá em cima, lá da questão do recuo, igual tem que estar tudo alinhado, independente de ser lá no início ou no referencial teórico, tem que estar tudo da mesma forma. Não, se eu coloquei o recuo aqui nesses dois, quer dizer que os que tiver 2 números tem que estar recuado. Igual, por exemplo, ó, meu no referencial teórico, o meu tá o seguinte, nesse objetivo geral tá igual o dela aí, e o meu referencial teórico tá, tipo, alinhado. Ele tá alinhado. Aí tem que estar alinhado com o que for dele. Aqui não é 2 números? Sim. Então, os de 2 números tem que estar no mesmo alinhado. Ah, tá, entendi. Se então, é 3 números, vão ser todos alinhados com 3. Ou você deixa tudo retinho aqui no parágrafo.
Tudo, mas no caso eu posso deixar tudo reto, tipo com um ou com 2 números, tudo reto. Mas se for 2 números, tem que ser alinhado. No momento que você escolheu fazer o recuo, tem que ser o recuo em tudo. Ok. Ok? Outra coisa que vocês podem olhar. Tá vendo aqui que figura 1, a Lohane pôs um traço? Todo mundo tá vendo? Se ela pôs esse traço aqui, ela tem que seguir esse traço em tudo. Se ela colocar um pontinho aqui, ela tem que ser pontinho em tudo. Então, desde que seja padronizado, não tem problema. Se o seu tá ponto ou tá traço, ok? E aqui tem que ser o nome da figura em negrito, como no modelinho. O que eu ensinei para vocês? 2 parágrafos após o título, certo? Estão conseguindo seguir comigo? Tá ok. Beleza? Seguimos. Tem que ter página, tá? Para falar onde que tá a figura, para falar onde tá a tabela. A marcação da página é a partir da introdução? A página entraria aqui, ó. Pois é, mas aí já entra como a página 4, no caso. Isso. Beleza. Como naquele vídeo que eu mandei para vocês, que ele ensina como colocar página, tá? Obrigada. Aí, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Introdução da Lohane. 2 enters após o título, ok? Aí eu comecei a ler aqui. Eu já tinha lido o trabalho da Lohane. Tem alguns errinhos de formatação. Etial, ponto, vírgula. Vocês vão olhar todas as formatações de vocês. Se o etial de vocês tem um pontinho depois do al e a vírgula. Outra coisa importante que eu vi nos trabalhos que vocês colocaram ontem. Se a citação for no final da frase, que é esse caso aqui, ele é caixa alta, como eu ensinei vocês. Ele só é caixa alta dentro do parênteses, no final de uma frase, ó. Se ele for inserido no texto, que é o caso dessa citação da Lohane aqui, ó, do Lippe, ele tem que ser minúsculo desse jeito aqui. Se eu colocar caixa alta, tá errado. E eu vi nos 4 trabalhos assim, ó. Segundo, aí o autor tudinho em caixa alta. Né? Lembra que eu expliquei que quando o autor for inserido no texto, ele é o nome próprio normal. Quando o autor ele é caixa alta, é porque ele está dentro do parênteses no final de frase. Anotaram isso aí? A gente já falou disso 1 milhão de vezes. Tá? Não vão perder nota porque sua citação está em caixa alta no meio do texto. Diga. Sobre a citação, eu queria saber uma questão da pontuação. A gente faz a citação e a pontuação final, ela vem antes da citação ou ela vem no final da citação? Depende do que você fizer no início. Tem gente que coloca aqui, ó. Só porque se você fez desse jeito aqui, você vai fazer desse jeito no trabalho inteiro. Certo? Okay. Se você fez, por isso que chama norma de padronização. Se você fez desse jeito aqui no final, ele é no final em tudo. Eu acho melhor no final, porque aí você termina o ponto após a citação. Outra coisa importante, presta atenção, porque eu vi no trabalho de vocês também. Até no da Lohane estava aqui uma vírgula, vocês viram? Estava assim, ó. Segundo o Lippe 2003, vírgula. Gente, segundo o autor em 2003, ambos fazem parte. Eu não ponho a vírgula aqui, eu não separo o que o autor quer falar. Tá? Então, é segundo o Lippe, ambos fazem parte de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não precisa da vírgula aqui, ó, no início da frase, do parágrafo, tá bom? Professora, Oi. Tem que ter esse espaço aí para começar um outro parágrafo? Ah, isso aqui? Isso aqui? Isso. É o parágrafo. Tem que ter. Vamos lá. É porque o meu não tá aparecendo, tá indo direto. Então, ó, você vai selecionar aqui. Vamos aprender a fazer parágrafo. Vamos aprender a formatar. Selecionei minha introdução inteirinha. Calma aí que a introdução da Lohane é grande. Selecionei ela inteira.
Vou colocar aqui no início para vocês verem. Anotem aí, formatação do texto, que eu vou ditar para vocês. Todo mundo preparado? Clica em parágrafo, lá na barra de ferramenta, olha aqui onde eu estou, ó. Cliquei na configuração do parágrafo. Abriu aqui uma linha, certo? Preste atenção. Recuo tem que estar 0 e 0. Espaçamento antes e depois tem que estar 0, 0. Depois vocês assistem o vídeo formatando, tá? Tem que estar 0 e 0. Primeira linha, que é esse parágrafo aqui, ó, da primeira linha, ele vai ser 1,2, 1,25. Então, parágrafo do texto é 1,25. Anota, parágrafo do texto é 1,25. E espaçamento entre linhas, que é esse espaço aqui de uma linha para outra, no texto ela é 1,5. Anotem aí, espaçamento entre linhas, 1,5. Anotaram? Espaçamento entre linhas, 1,5. Com exceção, anota, com exceção das citações diretas com mais de 3 linhas, com exceção da citação direta com mais de 3 linhas, das legendas de figuras, e das referências bibliográficas. Então, olha só, presta atenção. Só não é espaçamento entre linhas 1,5, legenda de figura, porque ela é juntinha. Aquela citação com mais de 3 linhas, que a gente faz aquele quadradinho com recuo aqui no cantinho. E todas as referências, espaçamento simples. Olhem para cá. Olhem para cá. Olha o que é o espaçamento simples. Cliquei aqui no espaçamento entre linhas e eu coloco simples. Olha como ficaria o texto. Assim, ó, tudo juntinho. Quando que vai ser desse jeito aqui? Somente em legenda de figura, referência bibliográfica e citação com mais de 3 linhas. O restante do texto é tudo espaçamento entre linhas de 1,5. Todo mundo entendeu isso? Professora, coloca aí de novo para mim, só para eu comparar com o meu aqui. Parágrafo. Espaçamento entre linhas 1,5. Primeira linha aqui, ó, no especial, é 1,25. Deu certo, tá certinho. Certo? O recuo e espaçamento é 0, nesses casos aqui. Professora. Oi. No caso aí, só vai mudar para as referências bibliográficas só o espaçamento que é simples, o resto vai permanecer do mesmo jeito. O resto é tudo igual, tá? Vocês não têm resumo, eu acho que eu tirei o resumo do de vocês, né? Porque senão o resumo também era simples. É só a referência e resumo. Vamos lá, continuando. Aqui, por exemplo, tem um erro aqui na citação da Lohane. Ela colocou Castilho se atende, não sei o quê. É só Castilho et al. E depois do et al tem o quê? Vírgula. Lembra? Castilho et al, vírgula. Então, eu deixei para corrigir essa parte de formatação com vocês, porque o texto eu já corrigi, porque a Lohane é me orientando. Então, o restante aqui já está bonitinho, já está pronto. Então, olha só. Aqui está o parágrafo de 1,2, ó, 1,2. Aqui está o espaçamento de linha 1,5, tá bonitinho, da forma que tem que ser. Citação no final de frase, caixa alta, certo? Citação no meio de frase não é caixa alta.
Gente, pergunta, eu não vejo o chat, não. Vocês têm que perguntar as coisas para mim. Professora? Diga. Eu fiz dessa forma, conforme a senhora está ensinando agora, eu fiz no TCC inteirinho. É conforme o TCC que a senhora me mandou no Moodle, né? Isso. Só que no referências, lá, conforme o que a senhora mandou, tá múltiplos. Faz diferença tá simples ou múltiplos? Faz, eu vou te mostrar quando a gente chegar lá, tá? Ah, não, então tá. Tá bom? Aqui, ó. Essa referência da Lohane, o que tá faltando? Nome do autor, vírgula, ano. Então, confiram suas referências. Olha aqui, ó. Braga et al, vírgula. Certo? Aí você olha aqui e fala, nossa, um autor grande. Não, esse aqui é o nome do ácido. Tá certo? Professora? Oi. Teve um meu aqui que eu coloquei, eram acho que 6 autores. Aí eu coloco o nome dos 3 primeiros, coloco et al, ou eu coloco só o nome do primeiro et al? Só o primeiro et al. O primeiro et al, né? Isso. Esse aqui, ó, da Lohane, esse Lira, ele é uns 7 autores. Vendo aqui? Et al. Certo? Aí não precisa de vírgula antes da citação, né? Onde é a vírgula? Depois do et al ali dentro. Onde é a vírgula? Onde precisa realmente. Então, vocês vão olhando e vão vendo, por exemplo, igual aqui, ó, no da Lohane aqui estava sem o al. Por isso ele tá vermelhinho. Então, você vai ler, ó, em sua condição clínica, tá faltando a letra A. Vocês vão fazendo a formatação, vão lendo e vão corrigindo, tá certo? Vamos descer, vamos descer. Tchau, ponto. Lembra que entre autores sempre é ponto e vírgula, e antes do ano sempre é vírgula. Igual aqui, ó. Gnata, ponto e vírgula, Dornelas, ponto e vírgula, Silva, vírgula, 2010. Aí, chegamos na nossa justificativa. Justificativa pode ou não ter citação. Vai depender. O que não pode? Estar em primeira pessoa. Então, não pode ter nosso trabalho, nossa vida. Por exemplo, aqui, ó. A Lohane está vindo muito bem. Ela colocou: ansiedade não tratada pode levar à depressão, nananã. Aí ela fala da capacidade das pessoas, da solidão, do medo e tal. Aí ela fala que o trabalho mostrará a importância e os benefícios. Aí olha aqui. Ao inalarmos os óleos essenciais, suas moléculas, presta atenção, são levadas ao epitélio olfativo. Assim, as moléculas aromáticas são captadas. Nananana. Olha só para vocês verem, o corretor mudou o moléculas para moleca. E moleca é uma palavra reconhecida. Então, tem que ser moléculas. Então, vocês têm que ler tudo. Às vezes é uma coisa pequena que o corretor simplesmente reconheceu como uma palavra da língua portuguesa, e aí estava moleca em vez de molécula. E aqui a Lohane colocou em terceira pessoa. Ao inalarmos, então é ao inalar. Você não pode estar dentro do trabalho. Então, ao inalar os óleos essenciais, suas moléculas são levadas, nananana, tratamento da ansiedade. Ela conseguiu justificar o porquê do óleo e da ansiedade. Todo mundo entendeu? Professor, o meu tem citação. Não tem problema, desde que um dos parágrafos, pelo menos, seja seu. Certo? Professora, tem que ter os 2 espaços lá depois do título? Tem. Esqueci. Que eu já fui para o inalarmos das moléculas. Aqui. Já vi o erro, foi lá. Adoro, que aí você vai ficando com o olho crítico para o seu. Chegando no objetivo, tem um monte de espaço aqui que tem que ser colocado. Tem um espaço aqui. Ah, uma coisa. Lembra que eu falei que antes do subtítulo é um espaço só? Como assim, professor? Às vezes, se eu colocar 2 aqui, não tá errado, ó.
mas pode ser que fique muito grande. O certo é assim. Se você quiser nesse aqui deixar um só, não tem problema, porque ele tem um subtítulo antes. Mas vamos deixar como vocês aprenderam, tá bom? Objetivos do trabalho da Lohane. Então, tá aqui, demonstrar por meio de uma revisão da literatura. Nem precisa da gente pôr por meio da revisão da literatura, porque isso é metodologia. Demonstrar os benefícios que a aromaterapia pode trazer no tratamento de um paciente diagnosticado com ansiedade, aliviando sintomas e melhorando a qualidade de vida, assim como, vírgula, demonstrar quais os principais óleos essenciais para essa patologia. Então, os objetivos gerais, ele tem que ter a essência dos objetivos específicos. Os específicos são de dentro do geral. O objetivo geral, deixa eu ver se a Lohane escreveu objetivo geral. Escreveu. O objetivo geral, ele tem que ser maior do que seu objetivo específico, certo? Porque ele é o geralzão. Então, ele é aquela coisa que engloba tudo. Lembrando que a gente está seguindo aqui o sumário. Lembra que quando é 2 números na frente, é caixa alta sem negrito, ó. Quando é um número na frente, caixa alta com negrito. Tem que seguir aquilo que a gente já formatou lá no sumário. Professora, depois que passa do objetivo geral para o específico, tem que ter 2 espaços também ou só um? Pode ser só um. Antes de título, tá? Ele é um espaço só. E depois de título, sempre 2. Ok? Ok. No caso, o objetivo específico é 2 espaços, né? Depois do título, sempre 2. Antes do título, pode ser 1. Quando é um texto corrido, né? Quando não é página sozinha para ele. Objetivos específicos. Ela colocou conceituar a aromaterapia. Isso ela já vai fazer. Todo o trabalho, conceituar já é sua função fazer. Então, qual seria o objetivo da Lohane aqui? Buscar o histórico da aromaterapia, além de seus conceitos. Aí sim, porque se é só buscar o conceito, não é um dos objetivos. Na verdade, você vai ter que fazer isso em tudo. Para cada objetivo específico, você coloca um ponto e vírgula no final e no último ele vem com ponto. Olha só aqui. Buscar o histórico da aromaterapia além de seus conceitos, ponto e vírgula. Enfatizar os principais aspectos da ansiedade, ponto e vírgula. Citar os principais óleos essenciais e suas características, ponto e vírgula. Aqui está errado. Eu tenho que começar com um verbo, né? O objetivo sempre é com verbo. Aí a Lohane colocou a utilização da aromaterapia como coadjuvante no tratamento da depressão. Então, é demonstrar a utilização da aromaterapia como coadjuvante no tratamento da depressão e ansiedade. Então, aqui ela terminou dessa forma os objetivos que ela queria. Descemos. Professora, aí eu mudei, não é depressão mais, não, é só ansiedade, né, então. Verdade, vamos já tirar. Esse é aquele primeiro, né, Lohane? Sim. Vamos tirar da ansiedade. Pronto. Aí, descemos, chegamos agora no nosso referencial teórico, que é a nossa revisão da literatura. Continuamos daquele jeito, né? Que a gente já viu. Professor, Oi. a senhora pode ativar aquele pezinho de novo, só para eu ir acompanhando aqui? Agora, podemos deixar 1 antes de título, né? Ou 2, se vocês quiserem. Mas sempre depois do título eu tenho 2 parágrafos, ok? Vou deixar 2 para dar mais página. Pode ser. Todo mundo lembra que o pezinho que tá aqui, né? Esses pontinhos que tá aparecendo para vocês é porque o pezinho aqui tá ligado, ó. Certo? Para formatar é mais fácil. Então, aqui, né? A Lohane começou aqui, essa versão, ela começou a falar do estresse. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa antes.
Depois, esse subtópico aí, ele tem que estar no mesmo espaçamento do referencial teórico? Mesmo espaçamento, né? Porque o meu tá igual lá no sumário, tipo, o referencial teórico é 4, né? E o 4.1 tá um pouquinho à frente. Não, tanto faz. Você tá falando assim, né? Com o título? Isso, Tanto faz. Desde que esteja padronizado, tá bom? tá bom. Ok? Pode estar aqui, ó. Tá bom? E aí, a Lohane vai colocar ainda no trabalho dela, nessa fase de formatação, no parágrafo que não tem citação, a Lohane ainda vai acrescentar que ela está procurando a citação desse parágrafo que ela tem que postar com ela até dia 6, ok? Então, não se entrega parágrafos, principalmente no referencial teórico, na introdução, sem citação, porque isso aqui está falando uma história de alguma coisa, certo? Então, vocês vão dar uma olhada no trabalho de vocês. Aí, aqui tem outras citações que ela colocou, falando sobre a aromaterapia, e a gente já falou um pouquinho. Outra coisa que aqui está errado. Lembra que no modelo de vocês, figura é embaixo a legenda. É aqui, ó. Certo? Figura 1. Professor, o meu não é traço, é ponto. Beleza, desde que esteja ponto lá na lista. Lembra que a lista da Lohane é tudo tracinho? Então, vocês vão padronizar. Se o seu for pontinho lá em cima, aqui é pontinho também. Professora, tem negrito? Tem negrito, igualzinho tá lá. Então, o que está na lista é seguido aqui. Certo? Outra coisa que é muito importante, que eu não vi, eu só vi em 3 trabalhos. Se eu coloco essa figura aqui, a figura tem que ser chamada no texto antes. Então, aqui ela está mostrando os óleos essenciais para aromaterapia. Então, eu tenho que pôr aqui no parágrafo, figura 1. Porque eu chamo a figura para ela aparecer. Anotem isso aí. Toda vez que tem uma figura, tem que ter o chamamento da figura no texto que eu falo sobre ela. Aí eu posso fazer dessa forma que a senhora colocou aí? Sim, porque esse texto dela aqui está falando sobre o óleo essencial, aqui, ó. Não precisa ser dentro do texto, e pode ser dentro do texto também, né? Pode ser aqui, ó. Eu podia pôr ela aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui é óleo essencial. Aqui eu tô falando do óleo essencial. Certinho? Oxi, sumiu. Peraí. Aí, voltou. Continuei, desci. Aqui tá bonitinho, óleo essencial, fonte tá certinha. Continuei. Toda vez que a palavra não for brasileira, Professora, qual que é a fonte da figura aí? A fonte da figura aqui, ela vai ter que ser 10 ou 11. Então, a gente vai colocar 11 nelas, ok? Você pode padronizar. Se quiser colocar 11, é 11 em tudo. Eu coloquei 10 aqui, vai ser 10 em tudo, ok? Aqui, por exemplo, essa citação da Lohane aqui, ela vai conferir porque ela está errada. Quem acha o erro dessa citação para mim? Quem consegue encontrar esse erro? Etial é quando é mais de 3? Quando é mais de 3. Então, eu não sei se no trabalho da Lohane era Grace em um trabalho que tinha um ano aqui e Brito outro, ou se é só Grace Brito 2013. Então, tem que conferir. Não pode ser 2 nomes e Etial. Né? Então, vocês vão olhar essas coisinhas no de vocês, tá certo? Essa parte aqui a gente já olhou. Ela está falando sobre... Professora, no parágrafo embaixo, onde tá vermelho... Deixa eu achar de novo. Tá embaixo aí, ó, no parágrafo de baixo. Segundo, nome do cara e Brito Etial 2013. Tá certo desse jeito eu falar segundo? Na verdade, aqui foi o Brito que falou sobre esse Lyncher. Então, quem está falando aqui é o Brito. Então, o que a gente deixa?
A aromaterapia foi introduzida pela primeira vez em 2020 pelo químico tal. Quem falou isso? Foi o Brito em 2013. Certo? Não tem como eu colocar os dois autores juntos como estava. Então, no parágrafo de baixo é a mesma coisa. Ah, não. Aqui tá bonitinho. Aqui é só um, ó. Ah, tá. Aquele lá é porque tinha dois nomes, ó. Vou voltar. Olha como que estava. Segundo Lichter Brito. Tinha dois autores, entendeu? Entendi. Olha agora. No meu caso, eu coloquei sobre o código de ética, eu coloquei de acordo com o código de ética, embaixo, no final, eu coloquei a Certinho. referência do Brasil, tá certo? Não, aí tá certo. Mas aqui é porque tinha o nome de dois autores, um fora e um dentro. Certo? Certinho, obrigada. Todo mundo conseguindo acompanhar? Tem alguém perdido? Tem alguém... Professora, no começo da frase, quando tem tchau, tem que colocar o ponto e vírgula também? Não precisa. Igual tá É aqui, porque ele em cima tá, quer ver? Aqui, ó. Aqui, se você pode ou não colocar, tá? Pode ser Tá, só ok. assim, Então como tá pode certo. ser assim. Não faz diferença isso no trabalho. Tá? Professora, se for na mesma frase, discussão de duas opiniões de autores diferentes, como é que eu coloco? Então, vamos lá. Eu quero pôr os dois. Vamos dizer que esse Ferraz falou até aqui, até esse ponto. Eu posso colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu posso colocar aqui e ficar 2, como eu posso colocar assim, ó. Eu posso colocar um no início, quer dizer que esse falou só até aqui nesse ponto, e aí outro no final. Como eu posso pôr os dois juntos aqui no final? Como eu posso colocar igual eu fiz aqui, ó, um aqui, tá vendo? Então, eu posso colocar vários no mesmo lugar. Entenderam? Quem perguntou, entendeu? Entendi. Certo? Lohane, depois... Professora. Peraí, só um instantinho. Lohane, depois você vai olhar se eu tirei todas as vírgulas aqui, ó, que você colocou vírgula antes de cada citação do fim, tá? Depois você faz essa conferência se eu tirei de tudo. Diga quem ia perguntar. Eu coloquei uma citação no começo do parágrafo, né? Segundo Martini, Tynons e Teles. São 3 pessoas. Eu coloco vírgula, depois e. Não, você vai pôr ponto e vírgula. Ah, você tá falando inserido aqui? É, no começo. Segundo Silva, vírgula, Oliveira e Moura. Aí coloco. 2020. Ah, tá. Tá certo, então. Certo? Certo. Ok? Ok. Tá, essa parte aqui que eu quero que vocês olhem. Aí a Lohane foi explicar sobre o que são os óleos essenciais. E nessa tinha um best-seller falando sobre o que é óleo essencial. E ela pediu para colocar ele como citação direta. Porque era algo assim difícil, porque está falando de volátil e temperatura. Então, nós escolhemos que seria citação direta. Citação direta é essa aqui, ó, com recuo de parágrafo. Professora, como que faz isso? Olhem aqui. Cliquei no parágrafo. Venho aqui no recuo esquerdo e coloco 4 centímetros, ó. Só que esse, ele não tem parágrafo, E lembra que eu falei que citação com mais de 3 linhas, o espaço é simples? Aqui como que fica? Recuo de 4 centímetros, espaçamento entre linhas simples, especial. Certo? Ops, voltei. E aí, a gente tem que colocar o tamanho, que pode ser 10 ou 11, ok? E no final da citação direta, a gente repete o nome do autor. Tá Souza 2015 antes, tá Souza 2015 depois. Ok? Todo mundo entendeu isso? Gente, fala comigo, porque eu não tô vendo vocês. Entendemos.
certo? E aqui vem figura 2 no texto, como eu expliquei para vocês. E aí a gente vai ter aqui a legenda sempre na parte embaixo, certo? E lembra que a legenda é tamanho 10 ou 11, desde que você colocou. E o nome da figura sempre é negrito. Pronto, fizemos a fonte. Descemos, 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 descemos. Lembra que, ó, segundo o Nath, existem, não precisa da vírgula, que eu não preciso de tirar aí a pessoa. Lipe. Aí aqui ela começa a falar sobre os óleos essenciais específicos de cada um. Então, a lavanda, ela fala aqui do De La Cruz, né? Figura 3, óleo essencial da lavanda. Aí ela fala da bergamota, tá aqui figura 4. Só que, o que a Lohane esqueceu? De chamar a figura no texto. Então, ela tem que vir aqui e colocar figura 3. E se ela pôs o ponto final nas outras no final, é no final. Então, Lohane, lembra de colocar o nome da figura nos textos, que eu não vou fazer isso aqui para você, tá? Então, chama em cada parágrafo. Então, veio aqui, bergamota. Tem que ser depois da citação ou antes? Pode ser antes aqui, ó. Calmante, figura 4. Certo? Professora, Vem o ponto eu estava colocando quando acabava a frase, antes da Pode citação. ser. Desde que você faça isso em tudo. Tá, obrigada. Tá bom? Então, assim, a maior parte, gente, é padronizar as coisas. Se eu coloquei o ponto antes, é antes. Se eu coloquei o ponto depois, vai ser depois. Aí ela colocou gerânio. Outra coisa, se vocês estiverem falando de ponto ou de planta, o nome científico das plantas sempre tem que estar em itálico, tá? Professora, mas eu coloco figura no final da frase, aí tem que colocar ponto também, né? Tem que colocar ponto. Se você quiser colocar aqui, que você está falando. Sim. Certo? Mas aí você tira de cá, porque não acabou o texto. Certo? Então, mas eu chamo a figura depois ou antes? Porque lá em cima chamou antes. É o que eu te falei, ela que me perguntou essa parte. Desde que esteja padronizado. Eu prefiro padronizar a figura aqui. Ela perguntou se pode deixar no final. Pode. Eu prefiro deixar a figura aqui. Que a figura é dele? A figura está aqui dentro, né? Falando sobre a figura do capim-limão. Quem falou sobre o capim-limão? De La Cruz. Mas de onde você tirou a fonte? Do Shopee, não sei das quantas. Certo? Entendi. Esse aqui, ó, olha só que interessante, quando o pezinho tá aberto. Vocês estão vendo que aqui tem uma quebra de página, ó? Aí, ó, quebra de seção. Então, dá para você tirar. Subiu a parte que precisava. Aqui, ó, doce, intenso, nananã. Aí, então, tem que padronizar cada coisa. Onde é negrito, onde não é negrito, onde tem, onde não tem. E aí vai. Outro erro aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês. Olha só. As figuras são em negrito? Ou a senhora colocou só para mostrar? O nome da figura é de acordo com o que você colocou na lista de figura. Então, não, mas eu tô falando assim, é negrito ou é normal? Negrito. É negrito. Figura 1, figura 2, figura 3. Esse nominho é negrito, tá? Tá. Olha só aqui, ó, o erro. Repete, por favor, professora, aqui falhou. Aqui, ó, o nominho que é o figura 7, é negrito. Outra coisa, padronizou que era um traço, então tem que ser o traço. Lembra que o dela tá padronizado em todas lá para cima, que é figura traço? Aqui, ó, figura 6, traço. Então, vocês têm que conferir se estão todas da mesma forma. Figura 5. O negrito tem que pegar o número também, né? Tem que pegar o número, igual aqui, ó. Certo? Tem que ser bem padronizadinho. Professora. Diga. No caso dela aí, ela colocou a fonte, tipo o site. Tem que colocar dessa forma ou pode colocar só
o nome do autor. O Não, nome do autor? pode pôr o nome do autor. Ok. Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, segundo Salles Silva, Suriano 2009. Então, tem alguma coisa errada. Ou é um ou é outro, né? Arrumar. Professora, aí colocando em negrito o nome da figura, eu tenho que voltar lá na lista de figura e colocar em negrito também? Ela já está, né? Eu já deixei formatada no modelo para O vocês. meu não tá, não. Está Mas no texto não tem que estar em negrito, né? aqui só. Tá? No texto não precisa, onde você vai chamar. Lohane, você anotou, né? Que você tem que chamar a figura em tudo quanto é coisa Eu tô antes. anotando tudo. Tirar a vírgula antes, tá? Tirar a vírgula antes das citações, que você colocou em todas. Arrumar aqui, olhar se tem os dois pontinhos, porque às vezes a pessoa fala comigo, não sei se eu coloquei. Professora, aí Oi. nesse 4.4.1 tem que estar do jeito que está lá no sumário? Isso, tá igual tá lá, ó. 3 números, não é caixa alta e é negrito. Certo? Professora, depois da fonte da imagem tem que ter quantos espaçamentos que eu não vi? Pode ser só um. Então tá. Aqui. Professora, eu fiquei na dúvida sobre como escreve o estresse. É para escrever com S ou é para deixar com E mesmo? Pode ser com S, estresse, S-T-R-E-S-S, como pode ser estresse, desde que você padronize, tá certo? Ah, bom. Eu prefiro estresse, que nós somos brasileiros. Então ficou certo, né? Porque o meu estava padronizado. A senhora só explicou, né? Aham. É só no título lá que tava faltando um E. Aí você vai arrumar isso aqui para mim, tá bom? Essa parte que eu já expliquei. Tá bom. Lembra que citação com 3 nomes é ponto e vírgula no meio, não é vírgula. Certo? Não tem esse ezinho aqui, eu não ensinei para vocês usar o ezinho. Sempre é ponto e vírgula. Certo? Aí a metodologia, só um instantinho, a metodologia eu expliquei para vocês aquele dia, eu mandei para vocês até o modelo, né? Falando o que era a pesquisa qualitativa, o que era o restante, o que não era. No da Lohane, ela colocou critério de inclusão e exclusão, porque foi algo assim específico dela, né? Peraí, só um pouquinho, meninos. Você não quer esperar 5 minutinhos? Não, minha aula acabou. Tá bom. Então, olha só. Aqui tem artigo, publicação, escrita. Ela colocou aqui critério de inclusão e exclusão. Mas eu ensinei para vocês sem isso. Então, quem colocou, deixa. Porque às vezes o orientador que pediu. E quem não colocou, coloque lá. Falta aqui o quê, da Lohane? As palavras-chave de pesquisa. Certo? Falta aqui as palavras-chave dela pesquisar. Quais são os principais sites. Então, Mas também tá faltando. Onde é que eu vou enfiar isso? Aqui, ó, nesse parágrafo. O que tá aí? É conclusão? Não, aqui, ó, tá dentro da metodologia. Ah, tá. É aquela parte onde fala assim, os principais sites pesquisados foram Google Acadêmico, Cielo, tal. Principal palavra-chave, aromaterapia, óleo essencial e dananã. O trabalho foi realizado nos meses tal a tal. Então, essa parte eu mandei a foto lá no grupo. Se alguém conseguir marcar lá, só para a Lohane também dar uma olhadinha. Tentem colocar mais ou menos naquele padrão, mas não está errado, não. E aqui no resultados de discussão, no da Lohane, eu vou tirar aquela parte que ela escreveu óleo essencial sobre cada um deles e colocar aqui no resultado de discussão. Que ela colocou no referencial teórico, mas o objetivo dela era quais são os óleos essenciais aplicados. Então, ele é resultado, ele não é referencial teórico. Eu vou descer ele para cá, né? Meu papel de orientação. No dela, a gente não optou para fazer 6.1, 6.2, 6.3. Optou por fazer um texto, né? Seguido. E aí eu vou descer aquela parte porque eu acho que vai ficar mais interessante aqui no resultados. Aí cada orientador, ele vai, né, seguindo o que ele acha melhor para vocês. Então, descemos, chegamos na conclusão.
Cadê? Considerações finais. Considerações finais, vocês vão escrever com as suas palavras. E aqui tem um número, que é o 7. Vocês vão escrever com as suas palavras. Não tem citação em considerações finais. Então, você vai falar se seus objetivos foram ou não alcançados. Então, aqui a Lohane falou sobre a ansiedade em si. No estudo, observou da aromaterapia. Ela vai acrescentar aqui um parágrafo, onde ela vai falar sobre os principais óleos encontrados. Ela vai citar o gerânio, o tal, o outro, eles são os principais óleos para ansiedade. E no final, vocês vão fazer um parágrafo, que nesse parágrafo vocês vão falar que, após a pesquisa, foi analisado que, não precisa ser igual, tá? Que o tema ainda precisa de mais abordagens e mais escritas na área. Podendo servir de subsídios para pesquisas posteriores. Um exemplo. O que vocês têm que falar? Que o seu trabalho vai servir como pesquisa para outros estudos e que precisa de ter mais estudos nessa área. Certo? Então, vocês vão fazer um textinho lá falando mais ou menos sobre isso. E referência bibliográfica, vocês precisam de olhar no documento que está lá na plataforma. Referência, não tem como eu passar referência por referência. O que vocês vão anotar aí? Referência bibliográfica tem que ser em ordem alfabética. Referência bibliográfica tem que ser em ordem alfabética. Olha aqui, a justificativa, o parágrafo dele é aqui, ó, é à esquerda, o alinhamento é à esquerda, igual tá aqui no da Lohane, ó. Ele fica assim, tudo bagunçadinho, tá vendo? Alinhamento à esquerda. Então, anota aí, referência bibliográfica, ela é em ordem alfabética, espaçamento entre linhas é simples, e a formatação aqui, a justificativa do parágrafo, o alinhamento é sempre à esquerda. Agora, sobre o que tem que ser negrito ou não, vocês vão pegar o manual que está na plataforma, escrito ABNT referência, e vocês vão seguir. Por exemplo, nos da Lohane aqui, ó, tá errado. O negrito é só no nome da revista. O negrito, quando é revista, é só no nome da revista, não é no ano, não é em outra parte assim. Onde que vocês vão conseguir fazer isso? Onde vocês vão buscar isso? Vocês vão buscar nesse documento que está na plataforma, porque vocês vão olhar referência por referência. Outra coisa, vocês vão olhar... Só um instante. Vocês vão olhar qual referência aqui, ok? Está incompleta. Referência tem que ter número, referência tem que ter página, tem que ter volume, então vocês vão buscar as outras informações. Quando que é disponível em, acesso em? Quando o artigo for digital, certo? Aí eu entro com disponível em, acesso em. Ok? Pessoal, nossa aula já acabou e eu não vou poder ficar com vocês mais. Rapidão. Eu não consigo, porque meu marido está passando mal e a gente vai descer ali na UPA, porque eu acho que ele está com dengue. Fale, rápido. Referência, você falou que o alinhamento é à esquerda e o espaçamento é o mesmo do Simples. outros? Espaçamento simples entre linhas, certo? Ok. Ok? Pessoal, essa é a formatação. Eu vou mandar para vocês o arquivo da ABNT, mas está na plataforma, é só vocês entrarem aqui, ó, que tem o arquivo, ok? Certo? Professora, você vai postar a aula hoje ou amanhã? Não, ela não chega hoje, não. Só Ela amanhã. demora pra chegar. Só amanhã. Tá Tá bom? obrigada. Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Boa Boa noite. noite. Agora não precisa vocês pagarem nada, não. Vai fazer vocês mesmos.
certo?